Não subestime as pequenas batalhas. É com muita alegria que eu cumprimento a todos os nossos irmãos e ouvintes com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta tarde desfrutando de uma vida diária com Deus e eu quero deixar para nós uma breve meditação que está aqui em Josué, no capítulo 7, o versículo 4 e o 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Meus queridos irmãos, nós, enquanto estivermos aqui nesta terra, estaremos sujeitos a passar por grandes desafios, grandes batalhas, mas também passaremos por pequenos desafios, ou podemos se dizer também pequenas batalhas. E muitas das vezes nós desprezamos essa pequena batalha e damos muita importância para os grandes desafios, mas as pequenas coisas muitas das vezes podem nos derrubar. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui no contexto dessa história, voltando a alguns capítulos, que os israelitas foram para conquistar Jericó, e ali o Senhor deu a eles uma grande estratégia. Nós sabemos que por 6 dias eles rodearam a cidade uma vez por dia, e no 7º dia eles rodearam a cidade por 7 vezes. E ali eles deram o brado de vitória, o Senhor derrubou aqueles muros e eles conquistaram as cidades. Só que mais para frente tinha uma cidade pequenininha para ser conquistada, a cidade de Ai. Era uma pequena batalha para ser enfrentada, um pequeno desafio, mas eles não deram tanta importância quanto deram para Jericó, porque para enfrentar Jericó, ali Josué foi aos pés do Senhor buscando estratégias e o Senhor lhe mostrou qual a maneira que eles deveriam enfrentar aquela batalha. Mas aqui, quando eles foram para enfrentar Ai, Josué, ele não procurou saber do Senhor qual era o plano para conquistar aquela cidade. E então Josué, ele envia alguns homens ali para a cidade de Ai, para poder avistar a cidade, e eles subestimaram aquela pequena cidade. Disseram a Josué: olha, basta somente 2.000 ou 3.000 homens e nós vamos conquistar aquela cidade, porque o povo dali não vai conseguir nos vencer. E então eles foram, mas voltaram com o coração tristes, desanimados, porque os inimigos os derrotaram e 36 homens foram mortos. Então aqui o Senhor falava em meu coração. Nós sabemos o contexto dessa história, que o porquê eles foram derrotados, porque havia um homem, Acã, que tinha pecado contra o Senhor. Então o Senhor permitiu essa derrota sobre os israelitas. Mas o que o Senhor falava em meu coração para nós no dia de hoje é que muitas das vezes nós desprezamos as pequenas batalhas. Mas como assim, irmã Lana? Muitas das vezes nós tomamos mais cuidados com o pecado que aparentemente parece ser maior. Um exemplo, às vezes nós tomamos o cuidado, contra a pornografia, contra a prostituição, contra o adultério, contra a fornicação. Muitas das vezes nós damos mais enfoque e mais atenção a essas grandes batalhas, mas muitas das vezes são as pequenas batalhas que nos derrubam. Como, por exemplo, a Bíblia nos diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em trevas.
Muitas vezes nós não tomamos o cuidado com aquilo que vemos. São as pequenas batalhas, pequenos desafios que enfrentamos, mas muitas das vezes não demos a devida importância e a atenção que se deve dar. Um outro exemplo, a Bíblia fala sobre a língua. A língua é um pequeno membro em nosso corpo, mas ela é capaz de incendiar um grande bosque. Para a nossa meditação no dia de hoje, eu deixo essa palavra para mim e para você. Será que temos dado a devida atenção para os pequenos desafios, para as pequenas batalhas que enfrentamos? Elas podem ser pequenas, assim como a língua é um pequeno membro, assim como o olho. Também é pequenininho, mas pode trazer grandes trevas para a nossa vida. Não vamos subestimar as pequenas batalhas, mas vamos dar a devida importância, vamos vigiar também nas pequenas batalhas, porque elas podem nos derrubar. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.